Dentro do que foi discutido e o documento que nós entregamos hoje para o governador do Estado, uma posição bem clara. A sociedade organizada, principalmente através das cooperativas, é contrária a qualquer tipo de renovação, de prorrogação de prazo, de concessão, de pedágio. Mas eu até defendo uma tese da estatização do sistema. Ora, se nós temos competência para poder fazer tantos investimentos hoje no estado do Paraná, o governo terá sim competência para poder administrar a questão das praças de pedágio, terceirizando os seus serviços e, logicamente, tocando por administração direta essa questão que retira tanto recurso financeiro aí do bolso das pessoas que utilizam o sistema de rodovias hoje no estado do Paraná. Vou voltar a falar sobre o tema e hoje a minha fala aqui é para dizer ao Paraná que nós estamos junto com o desenvolvimento das ações discutidas na Cassiopar e nós defendemos a tese de que os pedágios devem ser analisados no futuro, caso a caso, e que não haja prorrogação de contrato de pedágio sem que se tenha uma discussão clara com a sociedade. A minha posição é contrária e que a gente tenha a oportunidade de poder discutir muito sobre esse assunto para que não continuamos pagando uma conta que não fecha nunca e que os investimentos aí são muito demorados. Eu lanço um desafio, por que não, em alguns desses trechos, o Estado não retomar a administração do sistema? Será que o Estado é incompetente para poder cuidar da manutenção desses trechos de rodovia? Não é incompetente. Nós temos a condição hoje de poder fazer essa análise, de você, retomando alguns trechos que não serão necessários mais investimentos vultuosos, e você ter uma facilidade nesse gerenciamento e a competência do Estado de poder fazer. Sobre a questão de como foi feita a concessão de pedágio, como ela surgiu no Paraná e o estrago que esse abuso dos valores cobrados hoje traz para a economia paranaense e das pessoas. E se você analisar hoje, no contexto do estado do Paraná, a nossa região oeste é uma das mais sacrificadas nesse contexto de 18 anos pela não observância dos contratos originais que dizem respeito a essa concessão do pedágio no estado do Paraná. Então eu tenho uma posição clara que essa conta não fecha, não tem como fazer, não tem como colocar ao cidadão um preço justo, fazendo ou não fazendo as obras, antecipando as obras, diminuindo o custo, não tem como chegar num denominador comum para essa questão. Então a gente tem essa posição e eu faço questão de poder dizer até um pouco além do que está sendo discutido. Nós poderíamos discutir, coloquei isso para os nossos pares aqui há poucos dias, nós poderíamos estar discutindo também uma maneira que seria mais fácil para resolver toda essa questão, uma vez que as empresas terão altas multas que pagarem no final de seu contrato pela não execução das obras, nós poderíamos estar discutindo sim a rescisão desses contratos para que o Estado pudesse fazer uma nova licitação e em alguns trechos tocar por administração direta, pagando para si próprio, o que seria muito melhor aí para o cidadão e para o usuário das nossas rodovias no estado do Paraná. Mas sem dúvida nós estaremos vigilantes, juntamente com a frente parlamentar, para poder coibir essa possibilidade de qualquer aditamento desses contratos. Fica aqui registrado a minha posição de contrário a qualquer tipo de prorrogação dos contratos de pedágio vigentes hoje aqui no estado do Paraná. Nós estamos discutindo aqui no estado do Paraná 1.817 quilômetros de rodovias pedagiadas que são do governo federal. O governo do estado, essa malha viária localizada dentro do nosso estado, a autonomia da discussão sobre esse assunto deveria ser estritamente do governo federal e não do governo do estado. Então nós estamos discutindo tantas ações que diz respeito à prorrogação ou não desses contratos e essas rodovias são federais. Então não cabe, vai chegar um momento dessa discussão e pode vir uma decisão do governo federal e a decisão sendo do governo federal, ele não pode interferir
nos contratos administrados pelo Estado. Isso nós temos aí até 2021, autonomia do Estado discutir sobre prorrogação ou não desses contratos de pedágio, mas é importante o cidadão entender que as rodovias são federais. E se nesse momento, onde se tem a discussão do preço do pedágio das rodovias federais, muito inferior ao mesmo quilômetro rodado das rodovias pedagiadas aqui no Estado, sendo estadual ou federal, não resta dúvida, daqui a pouco o governo do Estado tem que simplesmente aguardar o término desses contratos de concessão e entregar para o governo federal os 1.817 quilômetros de estrada, para que o governo federal faça o que dele entender ser a melhor maneira. Não existe conta que faça adequação desses contratos. A minha posição é contrária a qualquer ação. Ao invés de prorrogar contrato, nós deveríamos sim discutir a retrocessão e o cancelamento de alguns trechos antes do prazo vigente, para que o próprio governo federal ou o governo do Estado possa fazer novas concessões ou mesmo, por administração direta, administrar algumas praças de pedágio. Todo o Estado do Paraná foram movimentados, nesse período de 6 meses, 58 milhões, mais de 58 milhões de veículos passaram pelas várias praças de pedágio no Estado do Paraná. A receita foi de mais de 1.280 bilhões de reais. Você pega, por exemplo, na Econorte, o trecho administrado pela Econorte, nesse período a arrecadação foi de 131 milhões de reais. Você pega ali o trecho de interesse ali, principalmente do oeste do Paraná, o trecho da Ecocataratas de Guarapuava até Foz do Iguaçu, nesse período teve uma movimentação de mais de 8 milhões de veículos que passaram pelas várias praças de pedágio, dando uma arrecadação de mais de 179 milhões de reais. Aí fica fácil defender a minha tese. Esse recurso poderia, na íntegra, ser administrado pelo governo do Estado. Eu acredito que o governo do Estado tenha competência para que em algumas praças de pedágio ele possa fazer o gerenciamento e a administração por inteiro dessa praça de pedágio. Então você veja bem, no caso aqui de Guarapuava até Foz do Iguaçu, se nesse período tivermos arrecadação de 179 milhões de reais, significa que esse recurso administrado pelo governo do Estado, nós teríamos esse montante para poder pagar as despesas diretas da manutenção do trecho da rodovia e, sem dúvida, o BDI que as empresas recebem hoje para fazer essa administração ficaria no caixa do Estado para poder fazer melhorias e novas implementações, tanto nesse trecho da praça de pedágio como em outros trechos. A história mostra que a Secretaria, num passado recente, edificou muitas rodovias no nosso estado do Paraná e prova disso lá em Toledo, a duplicação de Toledo a Cascavel, uma decisão de governo, uma rodovia que iniciou e concluiu sem nenhum período de interrupção e fez com que nós tivéssemos essa facilidade da saída de Toledo até o trevo Cataratas, incluindo as marginais da cidade de Cascavel, ter a duplicação dessa rodovia importante. Eu defendo a tese de que numa iniciativa dessa, numa iniciativa de pedagiar uma nova rodovia, por que não o Estado fazer um trabalho como esse nessa rodovia por administração direta? As concessionárias fazem isso. As concessionárias têm a concessão da rodovia e elas sublocam o serviço de manutenção, de recuperação da pista, de duplicação, sublocam o serviço de sinalização, de roçada, recebem de nós como usuários e paga para aquelas empresas que prestam serviço às concessionárias e, logicamente, ela fica com um montante que é o lucro do seu empreendimento. Se você discute hoje um pedágio numa rodovia estadual, onde se diz o valor acima de R$11 a cada 100 quilômetros, você pode lançar esse mesmo trecho por administração direta e cobrar inicialmente um valor de R$7 a cada 100 quilômetros, tirando aí a taxa de retorno e tirando o benefício de despesa indireta que as empresas colocam nos orçamentos e que é justo, e
e você pode ter esse benefício para o Estado do Paraná e, logicamente, fazer com que seja pedagiada com um valor a menos, utilizando para investimento a própria renda da rodovia. Sou contra renovação de contrato de pedágio no Paraná. Como engenheiro que sou, eu não posso trair o meu conhecimento técnico para se fazer qualquer tipo de cálculo, para se chegar numa conclusão de que tenha condição de se fazer uma renovação, ampliação de prazo nos contratos atuais de pedágio, e não existe uma fórmula matemática que faça essa correção e que faça essas contas. Tenho ouvido falar de pessoas que dizem, se diminui pela metade está bom, se fazer isso ou fazer aquilo está bom. Não tem o que fazer no contrato para ficar bom para nós, usuários. Não existe fórmula mágica. Se você diminui pela metade, nós vamos continuar pagando muito caro por serviços que ainda não foram feitos e que tem que se discutir se já não o pagamos por esses serviços que ainda não foram feitos de acordo com o contrato original que ocorreu há 19, 20 anos atrás. Eu queria só fazer um comentário para que o governo do Estado possa utilizar essa ideia para que o cidadão paranaense tenha as informações com referência aos pedágios no Estado do Paraná. Esse projeto, ele dizia que as concessionárias de pedágio no Estado do Paraná deverão informar o usuário de maneira visível através de painéis fixados nas praças de pedágio e também por intermédio de folder a relação dos investimentos que serão realizados na rodovia até o término do contrato, com suas respectivas datas de início e término dos investimentos, assim como eventuais alterações ou aditivos contratuais.